Olá, galerinha do quinto ano! Estão preparados para mais uma aula de história? Procura um ambiente bem silencioso, pega o seu material, abre o livro, para você poder acompanhar direitinho as explicações. Você vai abrir o seu livrinho na página 58 e aí você vai acompanhando a explicação e lendo o seu conteúdo para você entender tudo direitinho, beleza? Então, hoje nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre as cidades e os impérios da Mesopotâmia. Na aula anterior, nós estudamos que vários povos se instalaram na região da Mesopotâmia. Os sumérios, que foram os primeiros povos a se instalar nessa região, eles ocuparam essa áreazinha em vermelho, onde a setinha está mostrando. Depois chegaram os acádios, dominaram todo este território em verde. Depois chegaram os assírios, dominaram este território em amarelo. E depois chegaram os babilônicos e dominaram este território em verde. Pessoal, ainda tiveram outros povos, viu, que apareceram por lá. Por que tanta gente ia para a Mesopotâmia? Porque era uma região muito fértil e com condições favoráveis ao comércio. Lembrando, ao comércio fluvial. Lembrando que a principal atividade econômica desses povos antigos era a agricultura, então precisava estar em uma região fértil. E a Mesopotâmia, ela era muito fértil porque ela contava com a presença de dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios, eles possibilitavam o comércio fluvial, ou seja, o comércio, pela navegação através dos rios. E essa era uma atividade muito lucrativa. Então, amores, com o passar do tempo, por conta da fertilidade da região e por conta das condições favoráveis ao comércio fluvial, esse território passou a ser alvo de disputa, Então, estes povos começaram a disputar esse espaço e o poder da região. Quem não queria tomar para si uma região dessa? Então, os primeiros povos foram os sumérios, Eles eram agricultores, se instalaram neste territóriozinho vermelho, que a setinha está mostrando, desenvolveram um sistema de escrita que vocês já conhecem, a cuneiforme, que é aquela escrita feita com cunhas de madeira em argila, lembram? E também se organizavam em cidades independentes. Nós também já vimos algumas cidades sumérias, cidade de Ur, Uruk, Lagash. Cada uma dessas cidades tinha seu próprio governo, sua própria forma de organização. Por isso elas eram chamadas de cidades independentes. Os sumérios, eles desenvolveram um sistema de escrita e um sistema numérico que acabou influenciando todos os povos que habitavam esta região, tá certo, galerinha? Porém, chegou os acádios na região e dominou os sumérios. Quando os acádios se instalaram na região da Mesopotâmia e derrotaram o povo sumério, eles acabaram com essas cidades independentes e transformaram elas em cidades unificadas, que iam ser governadas por um único governante. Bom, não foi só os acádios que chegou lá e tomou o território da Mesopotâmia. Outros povos também, os amoritas, depois vieram os caldeus, depois vieram os alamitas, depois vieram os assírios, depois vieram os médios, depois chegaram os babilônicos e botaram moral na casa. Quando os babilônicos chegaram, eles construíram um grande império. Era muito grande o Império Babilônico. Eles desenvolveram um calendário que ajudava a conhecer melhor as fases da agricultura. Esse calendário era baseado em conhecimentos astronômicos. E eles realizaram grandes obras arquitetônicas. A principal obra arquitetônica dos babilônicos foi esse lindo jardim suspenso, que é conhecido como Jardim Suspenso da Babilônia, e ele foi construído pelo rei Nabucodonosor. Continuando aqui, esses povos que habitavam a região da Mesopotâmia, eles tinham alguns costumes semelhantes e outras coisas eram diferentes. Por exemplo, a língua, Eles falavam línguas diferentes, mas parecidas, porque elas vinham de uma língua matriz. Então, na Mesopotâmia,
de uma língua matriz que deu origem a 2 grupos linguísticos, o sumério e o acádio. O grupo linguístico acádio ele foi adotado pelos povos assírios e pelos povos babilônicos. Porém, com o passar do tempo, essa língua ela foi sofrendo mudanças, foi sofrendo transformações. E o acádio deu origem a outros dialetos, a outras línguas, como o aramaico, o hebraico e o árabe. Essas línguas elas vão passar a ser chamadas, vão compor as línguas semitas, certo? Então, as línguas semitas vão ser faladas pelos povos semitas. O que são os povos semitas? Quem é esse povo? Os acádios, assírios, hebreus, os árabes. Esses povos eles são chamados de semitas, porque eles utilizam línguas que vêm de uma língua comum, que é o acádio. Eu falei, que o acádio deu origem a outros dialetos. E o que é dialeto? Dialetos são essas variações linguísticas, que se forma a partir de uma língua específica, de uma comunidade específica. Então, o aramaico e o hebraico são dialetos. Por quê? Porque se formaram de uma outra língua, uma língua matriz, que é o acádio. É entendido? Olha só. Por exemplo, você sabia que a língua portuguesa ela deriva do latim? O latim é uma língua de matriz indo-europeia, uma língua indo-europeia. E aí, com o passar dos anos, essa língua ela foi sofrendo várias modificações e deu origem a várias outras línguas. Por exemplo, o português, que nós falamos, o espanhol, o italiano e o francês. Porém, galerinha, por exemplo, o português, ele é falado aqui e é falado também em Portugal e em outros países que foram colonizados por Portugal. Mas o português que nós falamos aqui é bem diferente do português falado em Portugal. Você sabe por quê? Então, você deve estar se perguntando por que as línguas sofrem tantas influências, tantas transformações. Então, elas sofrem transformações porque vão variar, as influências de região para região. Nós aqui do Brasil falamos o português influenciado por outras matrizes linguísticas, como as matrizes indígenas, as matrizes africanas, e o povo lá de Portugal não sofreu essa influência. Então, é por isso que o nosso português é diferente do português de lá, que é diferente do português falado, por exemplo, em algumas ex-colônias lá da África, de Portugal. Então, as línguas, elas sofrem transformações porque cada região possui suas características próprias, que vão promover mudança na forma de falar. Por exemplo, se você analisar a forma de falar de um nordestino e analisar a forma de falar de um paulista, vai ser diferente. Por quê? Por causa do sotaque, por causa das influências, sofridas lá na região sudeste, por causa das influências sofridas aqui na nossa região, na região nordeste. Então, cada forma de falar, ela é própria, tá joia? E faz parte da identidade cultural de cada povo. Um grande beijo, galerinha, que agora você está todo sabido sobre este assunto. Você vai realizar suas atividades e vai acertar tudo com certeza. Até a próxima aula e bons estudos!